Olá, aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre a Palavra de Deus. Eu compartilho com você nessa oportunidade a relação que está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 18 em diante. Mateus, capítulo 21, versículo 18 em diante. O título da leitura é A Figueira Seca. Vamos fazer a leitura. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus, pela manhã, voltando da oração, certamente, ele teve fome, voltando para a cidade, teve vontade de comer. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Interessante essa passagem, essa narrativa, fato que aconteceu realmente na vida de Jesus, na sua vida humana, terrena, aqui na face dessa terra. Ele provavelmente teria passado a noite em oração e, voltando para a cidade pela manhã com seus discípulos, ele teve fome e ele avistou uma figueira e certamente ele teve vontade de comer um figo daquela figueira. Mas ao aproximar-se ele viu que a figueira só tinha folhas, só tinha galhos, mas não tinha nenhum figo. Ele repreendeu a figueira, dizendo: Jamais nasça mais nenhum fruto de ti. E ele fez uma reprovação. Ele deu essa voz de ordem e imediatamente a figueira se secou. E seus discípulos ficaram espantados de ver essa figueira secar imediatamente conforme ele deu a palavra, né? Dizendo que ela se secasse, que não nascesse mais nenhum fruto, mas que ficasse seca. E Jesus disse assim, né? Disse para eles: olha, quando orardes com fé, creia, e vocês verão que coisas maiores acontecerão. Vocês poderão dizer a esse monte, apontou para o monte, e disse: transporta-te daqui para o meio dos mares, e se orando credes, recebereis, Deus atenderá a vossa oração. O que nós aprendemos nessa passagem bíblica? Primeiro, para orarmos para a bênção ou para a reprovação, precisamos analisarmos algumas coisas. Para orarmos, para abençoar ou para reprovar, repreender, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Nenhuma oração pode ser contrária à palavra, à vontade de Deus, aos ensinamentos bíblicos, né? Jesus procurou naquela figueira o que era natural dela, o fruto. Ele se aproximou procurando o fruto. Não tinha nenhum figo. Ele repreendeu a figueira, ele reprovou a figueira e deu uma ordem, né? Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou-se imediatamente, né? Palavra de reprovação ou palavra de bênção precisa ser exercida com fé, com autoridade no Espírito Santo. Mas é importante que seja, quando proferimos uma palavra de bênção, uma palavra de abençoadora, uma palavra rogando a bênção de Deus, nós temos que ter o cuidado de saber que aquilo que nós estamos pedindo, a bênção, seja de acordo com a vontade de Deus, seja de acordo com a aprovação de Deus. Da mesma forma, quando reprovamos alguma coisa,
Precisamos ter fé e autoridade e estarmos alinhados com a vontade de Deus. Não é só reprovar, repreender. Jesus repreendeu Pedro certa vez, né? Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque Pedro foi inspirado pelo maligno. Jesus repreendeu os vendedores, os vendilhões do templo, na porta do templo, virou a mesa dos cambistas, enfim. Jesus usou de muita autoridade. Certa vez, fariseus e aquele povo que o perseguia, né? Chegaram e disseram para Jesus assim: nós temos por pai Abraão. E Jesus disse: não, vocês têm por pai o diabo. Jesus foi duro na sua resposta, reprovando a atitude, a palavra deles. Então, tudo aquilo que nós dizemos de bênção ou de reprovação deve estar alinhado com a vontade e com o querer de Deus. Nós devemos encontrar nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, as orientações daquilo que devemos ou não pedir. Lá em Tiago está escrito, na Epístola de Tiago, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para gastar em nossos deleites as bênçãos de Deus. Nós precisamos aprender a pedir a Deus as coisas corretas, as coisas que estão de acordo com a sua vontade, com o seu querer, com os seus ensinos, com os seus desígnios, né? Aquilo que é justo aos olhos de Deus, nós podemos orar, nós podemos abençoar, nós podemos reprovar também, repreender, desde que estejamos alinhados com a palavra de Deus, com os seus ensinamentos, com as suas doutrinas. Isso é que é importante. Por isso que Jesus repreendeu a figueira e os seus discípulos se impressionaram de ver que a figueira secou-se imediatamente. E Jesus ensinou que tanto a bênção como a reprovação, a repreensão devem ser feitas de acordo com a palavra de Deus, à luz das Escrituras e com fé. O que Jesus disse? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A crença, a fé, o crer em Deus é o fundamento de tudo. Quando nós oramos, nós precisamos crer que vamos receber aquilo que estamos orando, seja bênção ou seja uma repreensão, mas sempre de acordo com a vontade, com o querer de Deus, com a orientação de Deus. Era essa a palavra que eu queria compartilhar com você nessa oportunidade. Orando com fé, seja bênção ou seja repreensão, sempre alinhado com a palavra de Deus, com o querer de Deus, e abençoando, reprovando, mas com fé, tendo certeza que se nós crermos, receberemos a bênção de Deus, alcançaremos o favor de Deus. Amém? Agora nós vamos orar mais uma vez. Não sei como está a sua vida, como foi o seu dia, como estão as coisas para você, se as coisas estão bem ou talvez nem tanto assim, não importa. Seja que situação que for que você esteja vivendo, Deus pode transformar qualquer situação. Deus pode alterar qualquer curso que esteja acontecendo, seja bom ou seja mal. Deus pode alterar porque o poder, o controle de tudo está nas mãos de Deus. Nós oramos pelo nome de Jesus, pelos méritos de Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Ele é o nosso selo, Ele é o nosso mediador. Nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos chegar a Deus, apenas Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, para favor das suas necessidades. Se for possível, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e ore comigo também. Amém? Vamos orar por você, pela sua família, pelo lar que você representa, pela situação que você está vivendo, em nome de Jesus. Se for possível, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Se não, ligue o seu coração a Deus onde você estiver e recebe a bênção do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez eu me chego na Tua presença através da mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Senhor,
Há muita gente orando comigo nesse instante. São familiares, amigos, conhecidos, irmãos da fé, pessoas que estão acessando pela primeira vez esse canal no YouTube. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece os lares que são representados por essas pessoas, as famílias que estão representadas, as situações, as necessidades, Senhor. Talvez alguém enfermo, alguém doente, precisando da restauração da sua saúde. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus, rogando a tua bênção sobre essas vidas, sobre essas famílias, sobre esses lares, sobre essas pessoas e especialmente sobre os enfermos que precisam ter sua saúde restaurada. Senhor, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que tu estendas as tuas mãos de bênção, de milagre e opere, como tu fizeste com aquela figueira, dando uma ordem que se cumpriu imediatamente. Dê uma ordem do céu, Senhor, agora, sobre a vida que me ouve e me acompanha nessa oração e abençoa pelo poder do teu Espírito, segundo a tua vontade e o teu querer, porque eu oro em nome de Jesus e para a tua honra e glória. Amém e amém. Deus te abençoe, creia. Tudo é possível aquele que crê, palavras de Jesus, nós devemos confiar nele. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, que pertence ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço, meu irmão, e nos permitindo o Senhor, até a próxima.